Olá, queridos alunos do segundo G da tarde e também dos segundos A e B noite, como vão? Tudo bem? Estamos retornando às nossas aulas depois desse período de férias. Infelizmente, não ainda como nós gostaríamos, né? Que era o retorno de forma presencial, mas devido à pandemia, né? Que insiste em demorar, nós temos que ainda continuar com as nossas aulas remotas, tá? Aprendendo ainda a mexer com a tecnologia, né? A gente é uma forma nova de se dar aula. Então, da mesma forma que vocês estão aprendendo, né? Ansiosos aí com essas novas tecnologias, nós também estamos passando pela mesma situação, tá bom? Bom, mas tudo vai se normalizar, né? Tudo vai voltar ao seu devido lugar, né? Ainda em passos lentos, mas tudo uma hora volta ao seu devido lugar, tá bom? Vamos continuar estudando. Desta vez, né? Com a chegada dos africanos ao nosso país. Você sabe que o nosso país, né, o nosso povo, é formado da mistura de três raças, né? O nativo, o indígena, que já habitava essas terras antes da chegada do branco europeu. O branco europeu que chegou aqui a partir de 1500, né? Principalmente portugueses, mas nós temos hoje pessoas de diversos países que compõem o povo brasileiro, e os africanos que vieram para cá a partir da segunda metade do século XVI, né? Infelizmente não de uma forma confortável, né? Vieram os primeiros africanos, acabaram chegando aqui como escravos, né? Para trabalhar na grande lavoura canavieira, tá? Só esclarecendo que os portugueses não inauguraram a escravidão no continente africano. Da mesma forma que nós incorríamos num erro de achar que os índios, né, eram todos um povo só, formavam uma única nação, tinham um único costume, né? E ele se pergunta por que tantos índios se deixou dominar por uma quantidade pequena de brancos. Na verdade não era assim, eram várias nações, várias tribos indígenas, muitas vezes rivais entre si, não havia uma unidade entre elas, né? Várias línguas faladas, cada tribo com costumes diferentes, tá? Também assim acontecia no continente africano, né? Nós incorremos, muitas vezes podemos incorrer no erro de achar que, por ser pessoas de pele escura, eram todos um povo só, que falava uma língua só, que tinha um mesmo costume. Na verdade não, eram várias etnias com vários costumes, com várias crenças, e muitas vezes até rivais entre si, né? Promoviam guerra uma contra a outra, e nisso havia a escravidão por guerra, mas também a escravidão por dívida, escravidão por punição, tá? Sequestro de crianças de uma etnia pela outra, e de fato já existia uma escravidão no continente africano. O que os portugueses inauguraram foi a escravidão em larga escala, né? Esse grande comércio que virou a escravidão, tá? A partir da chegada dos portugueses à costa africana, os primeiros escravos foram levados a Portugal, né? Mas depois também trazidos para o Brasil para trabalhar na lavoura canavieira, tá? A lavoura canavieira exigia uma grande quantidade de mão de obra, né? O trabalho assalariado mostrou-se inviável naquele momento ali para a lavoura canavieira, e o trabalho escravo é o que acabou
é o que acabou movimentando essa grande indústria que foi a lavoura canaveira. De início, os índios eram tidos como escravos, né? Mas por diversos fatores, tá? Acabou-se trazendo escravos africanos para trabalhar na lavoura, na produção do açúcar. Essas pessoas eram trazidas de diversos pontos do continente africano e eram embarcados em navios negreiros, né? Essas pessoas eram embarcadas em condições degradantes, né? Uma viagem muito difícil até o litoral do Brasil. Aqui eram comercializados em portos como o de Pernambuco, né? no Recife, né? Em Pernambuco, o de Salvador e o do Rio de Janeiro. E se as condições de viagem eram tão difícil que cerca de 30% dessas pessoas que eram embarcadas acabavam morrendo durante a viagem, as condições também não eram muito boas quando essas pessoas chegavam ao nosso território. Eram compradas nesses portos como escravos, como objetos, né? Eram levadas à lavoura canavieira. Aqueles que tinham sorte de trabalhar na casa grande tinham condições melhores, mas aqueles que iam trabalhar na lavoura, na produção açucareira propriamente dita, sofriam mais por conta da alta jornada de trabalho, né? De até 18 horas por dia, em alguns períodos, né? Um período de colheita da produção do açúcar. Muitas vezes sofrendo açoites, abusos, tá? Todo tipo de violência. Tanto que a média de vida desses trabalhadores eram de 10 anos, né? Depois que chegavam em nosso território, a média de vida deles era de 10 anos, devido às condições muito degradantes de trabalho, né? E de alimentação que eram precárias, tá? No entanto, né, houve resistência, né? Essa escravização não foi assim aceita de forma pacífica pelos africanos. Houve resistência. Considerando que era difícil, né? Quem estava vindo de uma outra terra para trabalhar numa terra totalmente desconhecida, bem diferente da sua terra natal, né? Então era muito difícil a união dessas pessoas em torno de uma resistência maior. No entanto, havia diversas formas de resistência. Uma dessas formas era a fuga, constantes fugas de escravos que muitas vezes se embrenhavam na mata e longe dos engenhos formavam comunidades chamadas de quilombos, tá? O mais famoso desses quilombos foi o quilombo dos Palmares, né? Que existiu ali na Serra da Barriga, hoje o estado de Alagoas. Na época lá, tudo aquilo ali pertencia a Pernambuco. No entanto, outros quilombos existiram também, né? E abrigaram milhares de fugitivos desses engenhos produtores de açúcar. Outras formas de resistência também existiram, né? Revoltas, assassinatos dos senhores e de pessoas que conviviam com eles, abortos, né? Para evitar que a criança nascida viesse a ser escrava, né? E até o suicídio, né?
infelizmente o suicídio, mas porque algumas pessoas achavam que era melhor a morte do que viver nessa situação tão degradante, tá? Bom, foram 3 séculos de escravidão, né? Até ser interrompido o tráfico negreiro em meados do século XIX, né? E finalmente a escravidão deixar de existir no país, deixar de existir oficialmente, né? Em 1888, tá? Hoje, no entanto, nós temos essa grande nação Brasil graças a essas três raças: o índio nativo, o branco e o africano, tá? Muitos costumes africanos acabaram, né, virando costumes, se mesclando com outros costumes da terra e virando costumes hoje fazendo parte da cultura do país, né? Como é o caso da música, né? Com influência africana, como no samba, por exemplo, como é o caso das religiões que se mesclaram ao catolicismo aqui no país, como é o caso da culinária, né? Até na nossa língua muitas palavras têm origem nos dialetos africanos, tá bom? Bom, para que vocês possam melhor compreender o assunto, né, leiam o capítulo 5, né, entre as páginas 80 e 88, tá? E também, né, a gente vai passar um vídeo complementar do WhatsApp, do YouTube, e em seguida, na próxima semana, nós teremos uma atividade sobre esse assunto, tá bom? Uma ótima semana para vocês e que Deus abençoe a todos.